Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Essa videoaula é para você que é meu aluno do Colégio CESAP do 6º ano. Nós iremos falar aqui sobre frações equivalentes e e simplificação de frações, tá? Nessa videoaula de hoje será esse o nosso assunto. Eu quero que vocês aí abram o livro na página 170, né, para vocês estarem acompanhando o que eu estou falando, o que eu estou explicando. E claro, não fique só na minha explicação, vocês assistem a aula. Quero que vocês aqui assistam a aula e depois vocês peguem o livrinho de vocês e estudem também pelo livro, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre frações equivalentes. Frações equivalentes, pessoal, são aquelas frações que têm o mesmo valor, tá? Apesar de elas serem diferentes, tá? Visualmente elas são diferentes, só que o resultado sempre será o mesmo. Por exemplo, estou falando de frações equivalentes, então eu vou dar um exemplo aqui de frações equivalentes. Meio é igual a 4/8, que é igual a 3/6, que também pode ser igual a 12/24, por exemplo. Então, pessoal, aqui tem uns exemplos de frações equivalentes, ou seja, qualquer uma delas que eu pegar e dividir, né, que fração é uma divisão, todas elas terão o mesmo resultado, ok? Como assim, professor? Todas essas frações aqui, elas são equivalentes e elas representam meio, tá? Metade. Essa daqui, ó, é 1/2, tá? Ela representa um valor de 1/2, um valor de meio, metade. 4/8 também é uma fração que equivale a meio. Então, ela é metade. Se você fizer a divisão, você vai ter como resultado final 0,5. Assim como 3/6 e 12/24, 12/24. Todas elas, se você dividir, você terá o resultado igual a 0,5. Mas como assim, professor? Basta você prestar atenção em um detalhe. Para você descobrir quando a fração ela vai ter um resultado igual a meio, é só você prestar atenção num detalhe. Quando o meu denominador, o denominador é o camarada aqui de baixo, quando o meu denominador for o dobro do número que está ali no numerador, essa fração será uma fração equivalente a meio. Então, se você precisar reduzir, você precisar simplificar essa fração, que eu já vou falar, se você quiser colocar lá na forma irredutível, que eu já vou estar explicando também a vocês, é só vocês escreverem na forma de 1/2, ó, qualquer uma delas, ok? Então, se você pegar e ver uma fração que o denominador seja o dobro do número que está no numerador, ou seja, o dobro do número que está em cima, essa fração é meio, é a mesma coisa que 1/2, beleza? Então, isso daqui são as frações equivalentes, são as frações que têm o mesmo valor, tá? O mesmo valor se você for resolver, se você for dividir, elas terão sempre o mesmo valor. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou apagar e vou passar para o próximo assunto, porque esse assunto aqui ele foi tranquilo. Mas enquanto eu for falando do outro assunto, que é simplificação de frações, vocês também vão ver exemplos de frações equivalentes, tá bom? Mas melhor, eu vou pegar um exemplo aqui agora para vocês e vou mostrar para vocês aqui como encontrar uma fração equivalente. Por exemplo, aqui eu estou pensando aqui numa fração 3/7, por exemplo. 3/7. Se eu quiser encontrar uma fração equivalente a ela, é só eu pensar no seguinte, ó. Para mim encontrar uma fração equivalente a essa fração, tá? Ela já está na forma irredutível, e eu já vou explicar o porquê. Mas aí, eu quero encontrar uma fração que, se eu dividir, terá o mesmo valor do que essa fração aqui. É só eu pegar e pensar em um número. É só eu pensar um número para multiplicar o 3 e multiplicar o 7 ao mesmo tempo. Por exemplo, deixa eu fazer uma coisinha mais bonita aqui.
Por exemplo, se eu penso em multiplicar o 3 por 2, ó, vamos botar aqui, 3 por 2, eu vou ter que pensar em multiplicar o 7 por 2 também, tá? Vamos botar aqui por 2 também. E aí, ó, como que vai ficar, ó? 3 vezes 2, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o meu numerador já passou a ser 6. E aí eu tenho 7 vezes 2. 7 vezes 2 é igual a 14. Então, ó, aqui é um exemplo de uma fração equivalente, ok? É uma fração equivalente. Aqui, nós multiplicamos por 2 em cima, multiplicamos por 2 embaixo. Agora, eu vou criar uma outra fração equivalente a 3 sétimos, diferente de 6 sobre 14 avos. O que que eu tenho que fazer? Vou pensar em um número para multiplicar aqui esse 3 e o mesmo número eu vou multiplicar esse número 7. Qual é o número que eu posso pensar agora? Vamos lá, pensei no número 5. Então, vou colocar aqui o número 5, tá? Só para vocês conseguirem enxergar, tá? 5. E aí eu vou ter 3 vezes 5, 3 vezes 5 é igual a 15, tá? Igual a 15. E 7 vezes 5 vai ser igual a 35. Então, olha aqui. Essas frações aqui, elas são frações equivalentes, tá bom? Elas são frações equivalentes. E aí, professor, se eu quiser reduzir, em vez de fazer essa fração ficar maior, mas com o mesmo valor. Se eu quiser reduzir ela, o que que eu faço? Simples, para você voltar essa fração a ter essa aparência aqui, é só você dividir em cima e embaixo pelo número 5. Por exemplo, 15 eu divido por 5. 15 dividido por 5, 3. 35 dividido por 5, tá? Qual é o resultado? 7. Então, sempre que eu for multiplicar o numerador, para que ela continue sendo uma fração equivalente, tendo o mesmo valor, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Por exemplo, multipliquei por 5 em cima, multipliquei por 5 embaixo. Aí deu 15 sobre 35 avos. Multipliquei em cima e embaixo por 2. Aí eu tive um resultado igual a 6 sobre 14 avos. Agora, se eu quiser voltar a ter essa aparência aqui, eu tenho que fazer o processo contrário, o processo inverso. Se eu multipliquei, eu vou dividir. E aí eu pego 15 e divido por 5, que foi o que eu multipliquei. Pego 15 e divido por 5, tenho 3. Pego 35 e divido por 5, vou ter 7. Pronto, voltei a ter 3 sobre 7, ou seja, 3 sétimos. Então, pessoal, aqui é uma forma de calcular uma fração equivalente, de você fazer aparecer uma fração equivalente àquela que você quer, ok? Agora, se eu fosse dividir por algum outro número, eu teria que dividir pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo, beleza? Então é isso aí. Agora vamos passar aqui para o outro assunto. O assunto que nós iremos falar agora é sobre simplificação de frações. Simplificação de frações. É mais ou menos o que eu já expliquei aqui. Como que vai ficar? Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 28 sobre 32. Eu quero reduzir essa fração. Eu quero colocar ela na forma irredutível. Como que eu faço? Primeiro, eu estou olhando em cima e estou olhando embaixo. Eu sei que é um número divisível por 2, porque ele é um número par em cima e embaixo. Então, para me reduzir essa fração, eu posso começar dividindo o número de cima por 2, automaticamente o número de baixo por 2 também. E aí eu tenho 28 dividido por 2 vai ser igual a 14, e aí eu tenho 32 dividido por 2, que será igual a 16, ok? Pronto. Reduzir ela
para isso daqui, mais ainda para essa fração. Mas ainda eu posso reduzi-la mais ainda, eu ainda posso reduzi-la. Como que eu vou fazer? Eu olho para o numerador, olho para o denominador. O que que eu faço? Pô, eu estou vendo que é um número par em cima, um número par embaixo. Posso continuar dividindo por 2? Posso continuar dividindo por 2. Aí eu divido em cima e embaixo por 2. E aí eu tenho 14 dividido por 2 vai ser igual a 7. E aí eu tenho 16 dividido por 2, que será igual a 8. Acabou. Aqui, pessoal, chegamos à nossa fração irredutível. Por que que ela é irredutível? Porque ela não dá mais para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. E quando os números forem primos entre si, tá? Primos entre si, ou seja, que só dá para dividir, o numerador só vai dar para dividir por ele mesmo e o denominador só vai dar para dividir por ele mesmo aqui no caso aqui de uma fração, tá? No caso de uma fração, tá bom? E então não dá para eles se dividirem ao mesmo tempo por um número. Então eles são primos entre si nessa fração, tá? Número primo mesmo, primo mesmo, apenas o 7. Então, eu chego aqui na minha forma irredutível, porque eu não consigo mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, chegamos aqui à nossa forma irredutível. Agora eu vou dar um outro exemplo, tá? Vou criar aqui um outro exemplo e a gente vai estar fazendo o mesmo processo, até a gente encontrar a forma irredutível. Lembrando, forma irredutível é aquela forma em que você não consegue mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, ok? Então vamos lá. Suponhamos aqui que eu tenha 35 sobre 20 sobre 25. Tá bom. 35 sobre 25. Vamos lá. Eu posso estar reduzindo essa fração dividindo por qual número? Qual número, né? Vamos dizer assim. Qual número que eu posso dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Aí vocês têm que lembrar do critério de divisibilidade, tá? Vocês já estudaram isso. Quando que um número é divisível por 5? Todo número que termina em 5 ou 0, ele é divisível por 5. Então, se em cima ele é 5, termina com 5, embaixo também termina com 5, ele pode ser dividido por 5 ao mesmo tempo, em cima e embaixo. Então, eu faço 35 dividido por 5 e 25 dividido por 5. Aí eu vou fazer o quê? 35 dividido por 5, tabuada de 5, é igual a 7, porque 7 vezes 5 igual a 35. 25 dividido por 5, resultado final será 5. Continuo a reduzir essa fração ou ela já chegou na forma irredutível? Ela já chegou na forma irredutível, porque eu não consigo mais dividir o meu numerador e nem o meu denominador pelo mesmo número. Até porque todos os dois números aqui são números primos, ou seja, eles só podem ser divididos por um ou por eles mesmos, ok? Então, aqui é mais um exemplo de fração irredutível. Agora, pessoal, aqui no livro de vocês, deixa eu ver aqui se ele fala mais alguma coisa aqui a respeito. Não fala mais nada a respeito e eu já passei tudo que vocês têm que saber para vocês conseguirem resolver o exercício de vocês. Vamos lá. Eu quero que vocês façam aí os exercícios da página 172, 172, página 173, página 173, e a página 174, página 172, página 173 e página 174. Façam esses exercícios e logo depois, né, até amanhã, eu coloco aqui nesse mesmo lugar o nosso gabarito da nossa videoaula de hoje. Beleza, pessoal? Então, até a próxima videoaula. Eu fui!